Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Isso aqui é um microfonezinho, tá? Às vezes as pessoas veem assim, aqui é um microfone, né? O Evangelho já está aparecendo aí na sua tela. É Marcos capítulo 1, 28b, Marcos capítulo 1, 21b a 28. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então, os espíritos maus sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até os espíritos maus e eles obedecem?" E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vou pegar esse ensino de hoje em cima desse livro, né? Perguntas e respostas. Aqui é do Danilo Gesualdo, né? Autor do livro Livre do Mal, da Canção Nova. Muito inspirado esse homem de Deus. E aqui alguém pergunta: o demônio realmente existe? Responde aqui embaixo. Você que está até agora com a gente, sim ou não? O que você acha? O demônio existe? Esse que Jesus pediu para que ele se calasse e o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grito e saiu. Ele existe? Sim, a existência do demônio é uma verdade de fé. A presença registrada desse ser maligno perpassa toda a Bíblia. O demônio é um ser espiritual, um anjo, isto é, não tem corpo, não é constituído de matéria. Como criaturas puramente espiritual, são dotados de inteligência e vontade. São criaturas pessoais e imortais. Superam em perfeição todas as criaturas visíveis. No Catecismo, no parágrafo 330. Todos os anjos são criados bons, porém, por iniciativa própria, o demônio e seus diabos rejeitam a Deus e ao seu amor e se lançaram numa realidade de ódio e escuridão eterna. Agora, transformados em trevas e separados da luz, os demônios querem levar a maior quantidade de almas possíveis para o inferno. E ele tem conseguido levar muitas pessoas para o inferno. Por que Deus permite que o diabo se aproxime de nós
Se com isso podemos ser condenados eternamente ao inferno? Boa pergunta, né? A resposta: assim como os anjos passaram por uma prova naquilo que constituía a sua liberdade, ao homem também foi dada a liberdade. E por meio dessa liberdade, a capacidade de fazer escolhas, que está lá em Deuteronômio, né? Eu te dou a vida com a bênção, mas também o mal com a maldição. A escolha é sua, né? A escolha é minha, a escolha é sua. Há quem pense que, por se tratar de uma ação do mal sobre nós, Deus deveria intervir de forma direta, nos obrigando a não ceder ao maligno. Mas tal atitude seria um erro, uma vez que Deus nos deu uma capacidade de amá-lo e, por causa desse amor, escolhê-lo. Podemos fazer memória, né, dos primeiros capítulos do Gênesis, né, lá em que Adão e Eva desfrutavam da amizade com Deus, e já havia recebido de Deus as recomendações do que podiam e do que não podiam fazer. Deus os deixou livre para escolher. Deus não queria marionetes manipuláveis, mas filhos que o amassem livremente. Deus permite que o demônio se aproxime de nós para provar a nossa capacidade de amá-lo. Se nós recordamos a história de Jó, logo vemos duas coisas importantes que servem para nós. O poder do demônio é limitado por Deus. É possível darmos uma resposta de forma diferente diante do mal. O próprio Catecismo da Igreja Católica nos afirma que essa permissão da ação do demônio sobre a história, a humanidade, é um mistério de Deus, mas que é permitida pela divina providência que, com rigor e doçura, dirige a história do homem e do mundo à permissão divina da autoridade diabólica. É um grande mistério, mas sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, versículo 28. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Está lá no Catecismo, no parágrafo 395. Então, irmãos e irmãs, o modo como o demônio mais se aproxima de nós para nos fazer cair é por meio da tentação. Ser tentado não é pecado. Escreve aqui embaixo. Ser tentado não é pecado. Você que nos acompanhou até aqui, escreva: ser tentado não é pecado. Pecado é quando aceitamos de vontade e forma aquela tentação e fazemos com que o pecado seja concebido. São Pio X diz que Deus permite que sejamos tentados para provar a nossa fidelidade, para permanecer as nossas virtudes e para aumentar os nossos merecimentos. O Catecismo Maior de Pio X, né? O demônio consegue tudo o que quer em relação aos homens? De maneira nenhuma. O demônio não consegue tudo o que ele quer contra os homens. Não consegue por um simples motivo. O demônio é uma simples criatura de Deus e, apesar de ser puro espírito, superior aos homens,
A nós, homens, o demônio está completamente submetido à vontade de Deus. Em Jó foi possível ver isso muito claro, muito claro. A vontade do diabo era matar Jó. Porém, Deus disse que ele, o diabo, poderia fazer tudo, menos tocar na vida de Jó. E assim se fez. De certo, o que por vezes vemos acontecer são ataques mais violentos e mais insistentes por parte do demônio em algumas pessoas. Mas isso diz muito da característica daquele demônio em si, ou ainda, por conta da santidade de vida da pessoa, que faz com que o diabo a odeie mais e, por isso, ataque com mais vigor e violência. Existem demônios que agem com maior fúria e ódio contra as pessoas. Há demônios mais inteligentes, do que os outros, mais persistentes, mais sedutores, o que por vezes nos parece que ele tenha o total domínio sobre a pessoa. Se o demônio pudesse, ele mostraria toda a sua força contra os homens. E muitos, infelizmente, cairiam, pois como os anjos que são, ainda que decaídos, eles são muito superiores a nós, seres humanos. Mas Deus não permite, e isso deixa o demônio ainda mais furioso. É preciso lembrar que a palavra de Deus nos garante que não somos tentados acima das nossas forças. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Então, fica aí um pouquinho dessa catequese em cima do evangelho de hoje, sobre todas essas tentações. Como eu disse, eu tirei do livro Perguntas e Respostas, volume 1, tenho também o volume 2. E nós queremos pedir mesmo a Jesus a libertação, a cura de todo o mal sobre a nossa vida. Peça a São Miguel Arcanjo, peça a Nossa Senhora a proteção, Nossa Senhora passa na frente, pisa na cabeça da serpente. Peça a São Miguel, peça ao seu anjo da guarda, peça ao seu santo de estimação, Santa Teresinha, São Padre Pio, intercedei por nós, São José. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta-se Deus, intercedendo pela bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo, todas as milícias celestes, que se dispersem os seus inimigos e fujam diante de vós todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.